E aí, pessoal, hoje eu vou retomar o papo sobre matrizes, as arrays. Esse tipo de dados, né, essa estrutura de dados, na verdade, tão importante para a gente, que se você não viu o outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui. É importante que veja, porque lá eu dou realmente os conceitos do que são matrizes, como que elas funcionam. Hoje vai ser mais mão na massa, vai ser mais utilizando as matrizes. Apenas para fazer um resumo super simples para quem quer só continuar daqui. Matrizes é uma forma de coleção, é uma forma de você juntar vários objetos em um só lugar para você poder utilizá-los como realmente uma coleção. Vai ficar mais claro à medida que eu for mostrando, mas não deixe de conferir o primeiro vídeo. Estamos aqui naquele projetinho console de sempre, só para a gente focar exatamente no que a gente quer. Eu vou começar criando. Então no nosso primeiro código aqui, a gente vai ter a criação de um array. A gente cria utilizando esses dois colchetes e dizendo aqui qual é o tipo. Eu poderia colocar um tipo object aqui, que seria um objeto e ele aceitaria qualquer coisa, mas não é muito recomendado, né? Porque você vai colocar qualquer tipo de coisa. Se você precisar usar isso, saiba exatamente o que está fazendo. E aqui eu já atribuo os valores. Então eu crio aqui 10 posições, e aí a gente não pode fazer confusão. São 10 posições, porque eu estou colocando 10 itens, mas o índice deste primeiro item é o 0. Logo, se eu quiser acessar o 10, o índice é o 9. Dá uma olhada no outro vídeo que eu explico bastante isso aí lá. Simplesmente dou um print aqui, né, só para a gente ter uma organização na tela e entender o que está acontecendo. E aqui já vai a primeira dica. Embora não seja dos arrays, né, do tipo array, esse string.join a gente utiliza com esses parâmetros. Ó. O primeiro é o separator, né, que é o separador, é o que eu vou usar para separar cada item da coleção que vem. Ó. Essa aqui é a explicação. Ó. Eu tenho um separator e tenho um enumerable. Pode ser qualquer tipo de coleção. Aqui ele aceita várias coleções. Se a gente for olhar aqui as sobrescritas desse método, ele aceita várias coleções. Então no caso aqui eu estou usando o array. Então o que ele vai fazer aqui? Esse string.join. Ele vai entrar nesta coleção aqui, vai pegar cada item e entre um item e outro item, ele vai colocar o que eu indicar aqui. Nesse caso aqui um /n. /n é uma quebra de linha. Então entre o 1 e o 2 ele quebra a linha. Entre o 2 e o 3 ele quebra a linha. Entre o 3 e o 4 ele quebra a linha. E vai juntando isso tudo numa string só. No fim, essa string vai passar para o writeLine e a gente vai ver o seguinte resultado. A gente tem aqui o primeiro print, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, isso é uma forma de você imprimir o que está dentro de um array. Então, primeira dica é essa. Quer imprimir um array? Faz dessa forma aqui. Tem outras formas, você pode inclusive colocar isso numa extensão, mas eu não quero complicar. Tem vídeo sobre extensões, vou deixar linkado também se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos continuar. Próxima coisa que eu posso mostrar para vocês é o clear. Então aqui eu estou passando números pelo clear do array. Então, array.clear. Array tem vários métodos, a maioria que eu vou mostrar é dessa classe aqui. Ela tem vários métodos e no caso aqui ela vai receber um array, obviamente, e vai limpar ele. E aqui é só para a gente poder verificar o que aconteceu. Todos os itens após o clear ficaram zerados, porque esse é um array de inteiros. O que ele faz é colocar cada item no seu valor default, seu valor padrão. O inteiro é 0. Se fosse string, seria um vazio. Se fosse uma data, seria um determinado número específico. Lá seria uma data, acho que meia-noite do dia 1. Mas não importa, é o valor default. Qualquer um que você fizer. Talvez algumas pessoas possam ter pensado que quando eu passasse o clear, ele ia apagar esses itens. Isso ele não pode fazer, porque isso seria, na verdade, alterar o tamanho do array. Eu não posso pegar um array de 10 posições e deixar sem posição nenhuma, porque isso é modificar o tamanho. O que ele faz é passar em cada item e colocar no valor padrão. Isso que talvez vocês tenham pensado de diminuir a quantidade de itens, é isso aqui, ó. Você coloca o array e o tamanho que você quer. Esse erro aqui é bom para eu explicar. Ó. Ele precisa ser passado como ref. O que é ref? É quando você diz
para o método que você está chamando, que você quer modificar aquilo que você está entregando. Aí você pode pensar, mas aqui no clear eu também passei algo que eu queria modificar, mas eu não passei por ref. É porque tem uma diferença que talvez possa ser um pouquinho complicada de entender. Pensa assim, no primeiro caso, no clear, você passou o array de números e ele modificou o que tem lá dentro do array. Imagina que no primeiro caso você mandou um caderno com 10 páginas e o que ele fez? Ele apagou o que estava nessas páginas. Estava escrito de lápis e aí ele foi lá e apagou. Então ele te devolveu as 10 páginas com a página apagada. Então ele te devolveu o caderno com as 10 páginas, mas as páginas foram apagadas. As páginas estão lá, mas foram apagadas. No resize é diferente, ele vai arrancar as páginas. Quando você entregar para ele, ele vai pegar o caderno de 10 páginas e vai olhar qual é o novo tamanho que ele quer. Ele quer 3 páginas, ele arranca 7 páginas e te devolve um caderno mais fino, um caderno com 3 páginas. Dá para usar no sentido contrário. Eu entrego um caderno de 10 páginas e falo, quero 20 páginas. E aí ele vai anexar e te devolver um caderno mais grosso, de 10 para 20 páginas. Então é para isso que serve o ref aqui. É porque você não está somente alterando o conteúdo que está dentro desse array. Você está alterando o array. E aí, nesse caso, ele já indica. Você não precisa se preocupar tanto, porque ficou bem claro aqui. Se você passa o array e não informa o ref, ele vai dizer, tá errado. O argumento 1 precisa ser passado com a palavra-chave ref, de referência. Para ele ter esse poder de alterar. Porque senão, ele tentaria fazer ao final da execução. Ele até modificaria dentro dele. Lá no resize, o array iria aumentar, mas quando ele devolvesse para a gente, o array ia voltar ao normal. Que é uma questão de escopo. Tem vídeo aqui no canal também sobre escopo, vou deixar linkado aí, dá uma olhadinha lá. Mas vamos continuar. Aqui super difícil para resolver é só isso. Colocou o ref, ele sabe que você está passando. Isso aqui é para que não haja enganos. Ele poderia, o compilador poderia simplesmente recebe aí e altera. Mas o design da linguagem foi pensado exatamente para isso. Quando você passar uma coisa tão importante, você precisa saber. Então você precisa colocar, ref, estou mandando como referência. Altera aí. E após o resize, olha o que vai acontecer. Após o resize, realmente está tudo zero do mesmo jeito, mas só tem 3. Deixa eu mostrar uma coisa interessante. Vamos apagar aqui, Agora eu deixei como comentário, isso não vai acontecer. Então ele vai pular do 1 para o 10 direto para o resize. Só para mostrar que os valores foram mantidos. Aquele 00 que aparecia é porque antes de rodar isso eu tinha aquele clear. Mas o resize ele não mexe com os valores, ele mantém os valores. E se eu der um resize para mais, agora de 3 para 15, o que acontece é que os valores criados vêm com o valor padrão. Então, ele não sabe o que pôr, não vai inventar. Se você tinha de 1 a 10, ok. Você pediu mais 5, ele criou 5, colocou o valor padrão lá e aí você pode utilizar. Agora a gente vai fazer uma cópia. O que eu fiz aqui? Em primeiro lugar, eu criei aqui o números 2, que é um novo array de 10 posições. Primeiro você precisa criar o array para copiar alguma coisa para ele. Ele precisa existir antes, né? Então, quando chegar aqui embaixo, ele já está criado. E aqui o que eu fiz? Repare que esse método ele segue diferente dos outros. Os outros eu usei direto do array. Eu puxei array resize, array clear. Esse não. Esse eu estou utilizando a instância do array, que é o números mesmo. Eu tenho lá o números criado, eu vou chamar dele. Por quê? Fica meio... É um pouco... Depois de um tempo, fica um pouco claro. Porque pensa só, copy to. Você está copiando para... Copiando o quê? Eu não posso fazer array.copy to, porque aí eu teria que passar mais um parâmetro, que seria o array original, o array destino e o index, que eu vou explicar o que é. Nesse caso fica mais fácil. Você põe números.copy to, fica quase natural de se ler. Então, números copia para números 2. E aí ele vai fazer a cópia de números em números 2. O index é de onde eu quero que ele comece. Se eu coloco 0, eu quero que o primeiro índice de números
comece no índice 0 de números 2. Eu vou fazer um exemplo mudando o índice, talvez fique mais claro. Mas vamos ver aqui, ó. Olha o que aconteceu. Lembra que quando a gente chega no ponto de criar o números 2, a gente só tem 3 itens no números, no primeiro array. Então aí eu falo o quê? Ó? Deixa eu puxar de lado aqui. Ó. Aqui no nosso lado esquerdo. Então quando chega nesse momento aqui, a gente só tem o tamanho 3 nesse array. E aí eu falo, números, copia para números 2. Ele copia. Ele copia o quê? 3. Só que o números, ó, lembra? A gente criou com 10 posições. Então nós temos aqui, ó, as 10 posições dos números. Ele copia o array para cá. Como ele só tem 3 itens, ó, 1, 2, 3. O resto fica vazio. Não tem problema. Não tem problema você pegar um array menor e copiar no array maior, porque ele vai ter espaço. Que não daria para você fazer o contrário. Nesse momento aqui, o array 1 ele tem 3 posições. Se você pega o array 2 e tenta copiar no array 1, ele vai dar pau, porque você teria 10 posições para enfiar em 3 lugares. Ele não saberia o que fazer. E aqui, depois da cópia, eu fiz uma alteração no índice 0 de números. O 0 de números virou 99. Como eu fiz essa alteração depois da cópia, somente esse números aqui foi alterado, que é o do primeiro array. O do segundo vai ficar inalterado, porque realmente é uma cópia, ele não faz uma referência, ele copiou, ele foi lá, olhou o valor, era o valor 1, valor 1, era o 2, 2. Agora altera o primeiro índice lá do outro, ele vai lá no outro, apaga, coloca 99, e aí não alterou os dois arrays, eles são realmente independentes. Tanto que um tem um tamanho, o outro tem outro tamanho. Vamos só alterar o índice aqui, para ficar mais claro. Vamos dizer que agora o índice é 4. Quando eu indico aqui o número 4, o número do índice, eu estou informando que eu quero que a cópia comece no índice 4 do array para qual estou copiando. No caso, o array 2 aqui, o número 2. Então, repare que começa aqui, ó. E lembrando, o índice é 0. O primeiro índice é 0. Então, 0... 1, 2, 3, 4. Então no 4 ele começou, copiou 1, 2 e 3 e ok. E o resto continuou zerado, tanto antes quanto depois. Então é para isso que serve esse índice aqui. Porque às vezes você está juntando vários arrays e você quer, eu quero que esse comece aqui, esse comece ali, esse comece lá, e aí ele fica organizadinho. Uma última coisa sobre a cópia. Coloquei agora para começar do índice 8. Deu erro. Destination array was not long enough. O que acontece? O array de destino não era grande o suficiente para comportar. Mas não tinha 10 lá? Tinha. Mas olha o que aconteceu. Eu mandei começar do índice 8. Lá só tinha 10 posições. Eu estou mandando 3 itens. Não vai bater. Vai ficar no 8, 9. O 10 ele ia estourar. Lembra? Só tem 9 índices lá. De 0 a 9. Como ele começa no índice 8... ele está na posição 9. Não vai caber mais 3, só vai caber mais 2. Isso é o tipo de coisa que a gente tem que ter cuidado. Mais uma vez, vai lá no vídeo sobre array que eu bato mais nessa tecla. Mas esse é o tipo de cuidado que precisamos ter. Estou desfazendo isso tudo aqui. Vamos ficar só com o nosso arrayzinho padrão de 1 a 10. O 2 vamos deixar vazio aqui, não tem problema nenhum. Só para ficar claro, ó, 1 a 10. Vamos só fazer algumas alterações aqui, ó. Então agora eu deixei o array fora de ordem. Até aí, nada de novo. O array ele não tem esse tipo de cuidado de classificação. Então, ó, do jeito que a gente colocou, é o jeito que está saindo. 10, 9, 3, tudo misturado. Mas, se eu quiser, eu posso mandar ele organizar. Olha lá. No primeiro, desorganizado. No segundo, organizado. De 1 a 10. Isso serve para qualquer tipo de array. Lógico que ele tem que ter uma interface, né, que é de comparação, para ele saber como comparar. Eu posso criar uma classe minha, sei lá, classe funcionário. E aí eu faço um array desses funcionários e dou um sort. Só que o sort não sabe o que esse tipo funcionário, como é que ele pode ser classificado. Pode ser por ordem alfabética? Pode, pra gente pode até parecer óbvio. Mas geralmente nas empresas é por número de chapa, matrícula, crachá, alguma coisa assim. Opa, então é um número. Mas como que o computador vai saber? O computador não sabe o que você quer. Então você implementa uma interface, tem vídeo de interfaces aqui, e informa
como que a sua classe, ela classifica esse tipo de informação. Então, funcionários a gente classifica por número da matrícula. Ou aqui a gente classifica pelo número da data de nascimento. Você que sabe. Você pode, mesmo que você não classifique assim, você pode criar uma forma dele classificar dessa forma, para saber quem é do mais velho para o mais novo, ou por ordem alfabética, ou pela ordem que você quiser, contanto que você informe. É isso que eu quero dizer. Qualquer tipo você pode fazer um sort, contanto que você implemente a interface necessária para que o computador saiba como comparar. Quando ele tiver com 2 funcionários, ou 2 garrafas, ou 2 alunos, ou 2 qualquer coisa da classe que você inventou, ele precisa saber como um é maior que o outro, como um é menor que o outro. Mas isso é um assunto para outro momento. De qualquer forma, a gente sabe aqui, ó, estamos lidando com inteiros, e inteiro é assim que a gente classifica. E aí tem uma diquinha, vamos dizer assim, que é meio que, dá para quase chamar de uma gambiarra, que é se você quiser fazer o sort ao contrário. Você poderia, claro, fazer por esse caminho que eu falei, de implementar mesmo para um inteiro, você pode, de certa forma, alterar o comportamento dele, mas, como geralmente não é isso que a gente quer, você pode usar o reverse. O reverse, como o nome indica, ele coloca o array ao contrário. Se ele estava de 1 a 10, ficou de 10 a 1. Mas por que eu chamei isso aqui de quase uma gambiarra? Porque o reverse, na verdade, ele não coloca na classificação do maior para o menor. Ele reverte mesmo. Na verdade, vamos usar o português, ele inverte. Voltando agora, a gente está de novo com esse array aqui caótico. Eu comentei aqui o sort, então ele não vai classificar. Olha o que vai acontecer. A gente tem o primeiro print. E aqui, ó, no reverse, sem o sort antes, veja, ele não classificou antes. Você repara que ele realmente inverteu. Então, ó, o 1 era o último? Virou o primeiro. O 2 era o penúltimo? Virou o segundo. Ó, mas aqui, ó, o 8 era o antepenúltimo. Ó para onde foi o 8. Então ficou 1, 2, 8. Não está na ordem classificada do maior para o menor. Não, é como se fosse um espelho mesmo. Imagina que a gente colocou um espelho aqui, ó. E aí, espelho, ó, 1 foi para cá, o 2 aqui, o 8 aqui, ele não arrumou e trouxe o 3. Aí o 4, que estava na posição correta, o 7 e assim vai até o final. Até a gente ver que o 10 inverteu com o 10 aqui, beleza? Então lembra que o reverso é isso. Às vezes você está fazendo algum desafio de algoritmo onde você precisa inverter a ordem. Faz isso. Obviamente, se não for um array de 1 milhão de itens. Então você joga, se for pequeno, que geralmente é, você dá um sort e em sequência você já dá um reverse e ele vai colocar na ordem para você. Você não perde tempo, deixa isso aí na manga. Comentei aqui também, ó. Nesse aqui a gente pode ver o index of. O index of, ele acha o índice do valor que você pediu. Aqui você passa como argumento o array, né? No caso eu passei sempre números, e o valor que eu estou procurando. Nesse caso ele não olha pelo índice, ele olha pelo valor. Então ele sai fazendo uma busca dentro do array que você informou. No caso aqui, ó, o valor 10 ele está em qual índice? Ele retornou o índice, está no índice 0. Pode ser repetitivo, mas é algo que sempre dá confusão. 0, ele está lá no 0 mesmo, que é a primeira posição, começa no 0. Quem está na posição 1 é o 9. O 9 está lá na posição 1. E aí, mais um exemplo aqui, ó, o valor 6 está na 3. Lembra? 0, 1, 2, 3. Está na posição 3. E o último valor, que é o 1, no 9. Então, o index of procura dentro do array o valor que você informou. E aí, para bater mais um pouco na tecla da questão de índice e tamanho, tamanho 10. Tá aqui, ó, parte de tamanho. Então a gente tem esse length, que é o tamanho. O tamanho do array aqui é 10. E como a gente pode utilizar para saber o último índice, né, como se fosse um atalhozinho, você usa o tamanho e tira 1. Vai ser sempre assim, tamanho menos 1. No caso aqui, ó,
tamanho 10 menos 1, 9. Então é assim que a gente olha quem é o último índice de um array qualquer. Isso é muito comum quando a gente vai fazer um for. A gente faz um for passando por todo o array e a gente fala até que o número do índice que a gente está olhando seja, enquanto ele for menor do que o tamanho do array menos 1. Que aí você não estoura, não passa do ponto igual eu mostro lá no outro vídeo. E antes de finalizar, se puder, se estiver gostando do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, compartilha com alguém, se inscreve no canal se não tiver inscrito. Muita gente que assiste os vídeos aqui não são inscritos, às vezes você está vindo aqui somente por uma dúvida aqui específica de como utilizar os arrays, mas eu tenho muitos outros vídeos aqui também relacionados à questão de programação, como eu falei do próprio array. Se inscreve no canal que você recebe a notificação quando eu publicar um vídeo novo. Esses métodos que eu utilizei, eles servem para os arrays em geral. Eu poderia passar para vocês algumas coisas aqui de arrays de mais de uma dimensão, mas o vídeo já está muito longo. Eu vou deixar isso para uma outra hora, mas a gente teria a questão de saber a quantidade de dimensões, ver o tamanho de cada dimensão e coisas do tipo. Mas esse aqui é de longe, disparado, o array mais utilizado. A gente não utiliza tanto dimensão, talvez o de 2 dimensões, que seria algo como linhas e colunas, também é um pouco utilizado, mas esse aqui de longe é o que a gente mais vai utilizar pela nossa vida. E vou te dizer que esses métodos que eu mostrei aí também disparado, deve ser 99% do que a gente utiliza. Vai ter um ou outro que a gente utiliza em lugares muito especiais, mas você sabendo isso aqui, você já consegue resolver um monte de desafio de algoritmo, desse que tem HackerRank, que vem em LeetCode, em entrevistas. Então isso aqui dá uma estudada boa, começa a inventar aí coisas da sua cabeça. Aí se eu quisesse colocar na ordem X e achar ali e fazer de tal forma, sei lá, quero apagar só os que são pares. Ou então inventa uma coisa do tipo, eu quero que em toda posição de índice par eu coloque um X e na posição de índice ímpar eu coloque um 0. Como é que eu faço isso? É esse tipo de coisa que cai mesmo nas provinhas de algoritmo e que vai te forçar a pensar de uma forma mais estruturada, mais organizada. E se tiver alguma dessas ideias, deixa aí nos comentários. Quem sabe eu não faço um vídeo com a ideia que você deu. E aí a gente acaba ajudando todo mundo, beleza? Então era isso. Vejo vocês no próximo código.